Bom dia, meu querido irmão, querida irmã. Neste início de semana, ao amanhecer deste primeiro dia da semana, ao domingo, unamo-nos em preces, buscando a proteção, a graça e a bênção de Deus para vivermos esta semana que nós estamos iniciando. E a palavra de Deus deste domingo é a luz para nos guiar. Ouçamos o que diz Jesus no Evangelho deste dia, que é um texto tirado do Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, o Evangelho deste domingo é uma sequência do domingo anterior, quando nós refletimos sobre a parábola do semeador. E você deve se lembrar, o semeador que sai a semear. Uma parte das sementes apenas caiu em boa terra e produziu frutos. Jesus continua falando à multidão sobre os mistérios do reino dos céus. E hoje ele conta a parábola do joio e do trigo. Jesus continua usando imagens, figuras daquilo que o povo muito bem conhecia. A plantação de trigo e as ervas daninhas que se alastravam pela terra em meio à plantação eram conhecidas de todos. Quando nós falamos joio é uma espécie de erva daninha que atacava as plantações, principalmente a plantação de trigo. Olhando o Evangelho do domingo passado e este, nós podemos entender a parábola. Eu li esse texto mais breve, porém, quem olhar lá no Evangelho de Mateus vai perceber que Jesus dá uma explicação. Quem é o semeador? Quem é o dono da plantação? É o próprio Deus, é Jesus,
o Filho do Homem, que é Deus. A semente são as pessoas que aceitam o reino de Deus. Semente boa. O campo é o mundo. O inimigo é o diabo. O joio são as pessoas que não aceitam o reino de Deus. E a colheita será o julgamento no fim dos tempos. Olhando a parábola, os trabalhadores empregados, quando viram o joio crescendo junto com o trigo, foram relatar ao dono e perguntaram: queres que arranquemos o joio? E o dono disse: não. Pode ser que arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos. Na hora da colheita, é fácil separar o que é joio e o que é trigo. O joio vai ser queimado e o trigo guardado no celeiro. Meu amigo, minha amiga, sempre na vida a gente se faz algumas perguntas. E uma delas é essa: por que Deus permite que algumas pessoas pratiquem o mal? Por que Deus permite que no mundo em que nós vivemos existam pessoas boas e pessoas más? Não poderia Deus exterminar os maus que existem no mundo? A resposta está nesta parábola. Vejam uma coisa: os empregados estão preocupados com o joio que está crescendo junto com o trigo, enquanto o dono está preocupado com o trigo. Ele tem que colher o trigo. Vamos olhar quem é que conta esta parábola. Jesus. E Jesus diz que ele, o Filho do Homem, assim ele se intitula, ele, Jesus, é o dono, é o que semeia a boa semente no campo. Jesus semeou o bem. Jesus pregou o amor e a bondade de Deus. Jesus ensinou que Deus é grandioso e paciente. Deus é amor, paciência e bondade. A paciência de Deus não tem limite. E Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo com a missão de preservar a vida. O próprio Jesus assim diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Olhemos a vida de Jesus. Ele veio para edificar o reino de Deus. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos dar vida plena, vida em abundância. Por que Jesus não destruiu as pessoas que praticavam o mal naquele tempo? É muito interessante a gente observar a atitude de Jesus. Jesus não estava preocupado com o joio, em acabar com o joio, mas em cuidar do trigo. Jesus poderia ter destruído os políticos maus e corruptos do seu tempo. No entanto, ele não fez isso. Ele não destruiu César, o imperador. Ele não destruiu Pilatos, que o condenou. Jesus não exterminou as autoridades do seu tempo que exploravam o povo. Jesus chegou a chamar
os fariseus e os mestres da lei de hipócritas, porque eles exploravam o povo. No entanto, Jesus não os matou. Jesus ensinou o povo que não deve seguir o exemplo deles. Jesus não destruiu o diabo, mas nos ensinou a vencer as tentações. Ele nos ensinou a vencer o poder do mal, através da oração, através do sacrifício. Jesus não destruiu o inferno. Ele não veio para isso. Ele veio para nos levar para o céu. Jesus não acabou com a morte. Mesmo depois da ressurreição de Jesus, a morte do corpo acontece. Por quê? Ele não veio para acabar com a morte do corpo. Ele veio para nos mostrar que nós somos criados para a vida eterna. Vamos colocar em prática, hoje na nossa vida, o que Jesus está mostrando na sua vida, na vida dele. Imaginem vocês um trabalhador dos nossos campos. O trabalhador vai lá, prepara o terreno, planta o milho nasce. E junto com o milho, nasce o mato, a erva, nasce a grama. O que o lavrador faz? Ele vai lá, capina o mato. Capina a roça toda. Daí a uma semana ele volta lá, o mato cresceu todo de novo. Ele vai lá, capina de novo, limpa o mato de novo. Passa mais uns dias, ele volta lá, o mato tornou a crescer. Já imaginou se o lavrador pensasse assim? Não adianta capinar a roça, porque o mato brota todo de novo. Se ele pensar isso, ele não vai colher nada. O mato vai destruir a sua roça. Por quê? O lavrador sabe que a tarefa dele não é acabar com o mato. Ele não vai acabar com o mato. Ele vai capinar a roça várias vezes e quando colher, vai colher o milho e o mato vai ficar lá. O mato vai continuar crescendo. Mas ele colheu o milho. Ele colheu. Por quê? A missão dele não é destruir o mato. A missão dele é cuidar do milho para o milho produzir frutos. Assim é a nossa vida do dia a dia. Nós não vamos destruir, não vamos conseguir exterminar o mal que está no mundo. Mas nós podemos evitar o mal. Nós podemos espalhar o bem. Você não pode destruir, por exemplo, a droga que está no mundo. Mas você pode impedir que a droga entre na sua casa. Você vai preservar os seus filhos do mal da droga. Você não vai acabar com o álcool que existe no mundo, nem com a indústria do álcool. Mas você pode cuidar para que o alcoolismo não adoeça a sua família. Você não vai acabar com a corrupção dos políticos, não. Mas você pode impedir que um político corrupto chegue ao poder, votando de maneira correta. Você não vai destruir a ladruagem, a roubalheira que existe no mundo, mas você vai ensinar seus filhos a respeitar aquilo que pertence aos outros, a não tirar nada de ninguém. Nós não vamos acabar com a morte, mas nós podemos evitar
que as pessoas morram prematuramente, cuidando da vida, para que as pessoas possam evitar doenças. E quantas doenças, quantas tragédias do mundo podem ser evitadas e as pessoas viverem mais alegremente. Nós não vamos destruir a morte. A nossa missão não é destruir a morte, não é destruir o mal. A nossa missão é preservar a vida. A missão do lavrador é cuidar da planta para a planta crescer e produzir. Ele não vai acabar com o mato, mas ele vai colher. Você não vai acabar com o mal, com a maldade, com a injustiça, com a corrupção que há no mundo. Mas você pode ajudar seus filhos e outras pessoas a viverem o bem, a praticarem a caridade. Nós não vamos acabar com o ódio, mas nós podemos semear o amor, cuidar do amor, cuidar da vida, cuidar da caridade, cuidar do bem. Compreendeu? É isso que Jesus está dizendo para nós. O dono da plantação não está preocupado em arrancar o joio, mas ele está preocupado em colher o trigo. Nós não estamos preocupados em destruir a morte, em destruir o poder do mal, mas nós estamos preocupados em preservar a vida. Esta é uma dentre tantas mensagens que o Evangelho de hoje nos deixa. Não nos assustemos se o mal no mundo convive com o bem. O bem e o mal estão convivendo. Muitas vezes estão convivendo no nosso coração. Dentro de nós temos o bem e o mal. Nós optamos pelo mal, optamos pelo bem. Nós não vamos dedicar a nossa vida ao mal, mas vamos dedicá-la ao bem, ao amor, à fraternidade, à caridade. E é isso que Jesus nos está ensinando. Não vamos julgar ninguém, não vamos pedir Deus para exterminar ninguém, mas vamos fazer a nossa parte, fazer o bem, semear as sementes do bem. Muitas vezes a semente do mal cresce ou brota, produz no mundo, porque nós não semeamos a semente do bem. Imagine o quintal da sua casa. Se você não plantar nada no quintal, ficar de braços cruzados, o que acontece? O quintal vai ficar cheio de mato, porque você não plantou semente boa lá. Mas se você plantar semente boa e cuidar, a semente vai produzir. Assim também é a nossa vida. Enquanto nós ficarmos de braços cruzados, o mal vai crescendo no mundo. Mas quando nós nos dispusermos a semear o bem, nós vamos colher muita coisa boa. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe seus trabalhos, dê a você muita paciência, muita força nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Tenha uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Amém.